Bem, amigos do canal Flor do Mandacaru, o canal Flor do Mandacaru apresenta hoje a história do CEMOB. CEMOB que iniciou a sua vida, a construção dos anos 60, com o prefeito José Brizio da Silva, como a primeira diretora, Dona Edna Torres Pinho. Vou apresentar agora, meus amigos e minhas amigas, a história do CEMOB. De frente ao antigo Nossa Senhora das Graças. O Colégio Antigo Nossa Senhora das Graças foi o primeiro local do ginásio municipal Oliveira Brito. Estou aqui nesse amanhecer do dia para relatar o documentário do CEMOB, em homenagem ao CEMOB, é a primeira diretora, professora Edna Torres. Estamos no amanhecer do dia, nesse local onde foi iniciado em 1965 o ginásio municipal Oliveira Brito, hoje conhecido como CEMOB. Antigamente, iniciou aqui com o ex-prefeito saudoso José Brizio da Silva. Depois, o ex-prefeito José Brizio começou a construir o prédio na rua 7 de Setembro, conhecido hoje como Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Antigamente, o colégio CEMOB formou muita gente, professores, médicos, engenheiros, advogados, personalidades da nossa região, como o professor Zenilton. Brevemente, você vai assistir o vídeo com a entrevista com o professor Zenilton falando sobre o CEMOB. O primeiro orador do CEMOB foi o professor Zenilton. Você brevemente vai assistir o vídeo com o professor Zenilton. Vamos mostrar um pouquinho aqui como é que era o local do ginásio municipal Oliveira Brito, CEMOB. Aí, meus amigos, aqui era o ginásio municipal Nossa Senhora Oliveira Brito. Foi instalado aqui no colégio Nossa Senhora das Graças, hoje conhecido como CETEP, colégio regional, colégio estadual, CETEP, né? Cinzal. Aqui foi o primeiro, um dos primeiros colégios de Araci, Nossa Senhora das Graças, né? Hoje, CETEP. Aqui foi iniciado o ginásio municipal Oliveira Brito, ao lado do hospital. Antigamente não tinha hospital, era apenas um posto médico de saúde, meus amigos. Antigamente era um posto pequeno. Hoje é o Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição de Araci. Estamos aqui no amanhecer do dia, fazendo esse documentário para a história do CEMOB. Aqui era o prédio Nossa Senhora das Graças, hoje CETEP. Aqui foi iniciado o CEMOB, o início dos anos de 1965, com o prefeito José Brizio da Silva e a diretora Edna Torres e a vice-professora Júlia Pinheiro. Sabe que muitos aracienses se formaram para médico, engenheiro, advogados e outras profissões, meus amigos. Estou entrando aqui no CEMOB, contar um pouco dessa história viva. Cultura FM de Araci, Pedro Lopes, canal Flor do Mandacaru, apresenta um pouco do colégio CEMOB, né? Estou aqui uma das pessoas aqui, chegando logo cedo, saí um pouco da rádio Cultura FM, para registrar esse marco histórico desse colégio que foi construído nos anos 60 pelo prefeito saudoso José Brizio da Silva. Aqui é a entrada do CEMOB. Antigamente era um ginásio Oliveira Brito, inaugurado pelo Lomanto Júnior, na época. Um dos primeiros oradores do estudante foi o professor Zenilton, dos grandes baluarte personalidade de Araci. Eu estou aqui amanhecendo o dia, nessa manhã bonita, para apresentar os maiores colégios de Araci, da região do Cinzal. Meus amigos e minhas amigas, aqui é a organização, muitas árvores ainda preservam o meio ambiente, pé de mangueira, pé de coqueiro.
aqui na nossa rua 7 de setembro. Em 1966, aqui na Caatinga, havia uma batedeira de senzal de seu Zé Brígio da Silva, aqui no colégio, era o colégio CEMOB. Hoje tem a parceria com a Polícia Militar, os nossos amigos das reservas. Vou mostrar aqui a placa do ginásio municipal Oliveira Brito. Ginásio municipal Oliveira Brito. É construído, inaugurado na gestão do prefeito José Brígio da Silva, com o ministro Oliveira Brito, governador Lamanto Júnior, Araci, agosto de 1966. Na época eu tinha, deixa eu ver, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade. 2 anos de idade. Construídas, inaugurada, 6 salas de aula, 6 salas de aula no Centro de Educação Municipal Oliveira Brito, com convênio com a Secretaria de Gestão de Prefeito José Brígio da Silva, 30 de 1 de 77. Vou mostrar um pouquinho. CEMOB, que tem uma história. Vocês vão daqui, a partir de agora, vou mostrar algumas fotos históricas de ex-alunos do CEMOB e ex-diretores do CEMOB, Colégio Municipal de Araci, Bahia. Mais uma vez, o sol está nascendo aqui nessa manhã bonita, aqui do Colégio CEMOB, meus amigos e minhas amigas. Aqui os estudantes ficam relaxando na sombra. Que bom, né? Que beleza. Estudei aqui, me formei aqui nesse CEMOB em 1990, contabilidade, né? Me formei aqui nesse CEMOB, estudei em vários colégios da rede municipal. Minha vida foi aqui no CEMOB, aprendi muita coisa no Grêmio Estudantil, onde eu organizei, fui presidente do Grêmio Estudantil na época quando eu era estudante. Organizei a primeira Semana da Cultura, a feira ali chique do CEMOB. Organizei mais minhas colegas e meus colegas em 1995, restaurando a fanfarra de Araci que estava machucada, né? Reformamos os instrumentos com bingo, com Edilson, aliás, com Edmilson Nascimento na Rádio Cinzal na época, desculpa aí, um grande comunicador na Rádio Cinzal na época, nos ajudou, através de um bingo, reformar a fanfarra do CEMOB e de Araci, Bahia, naquela época. Olha o CEMOB aí, um colégio bonito, né? A estrutura, hoje com várias coisas boas para os estudantes passar o dia aqui estudando da zona rural, dos povoados e de outras regiões. Aí, meus amigos, o galpão, onde os estudantes fazem o lanche, fazem a merenda, aqui no galpão do CEMOB. Aqui as salas, muitas salas, que recordação, que maravilha. Aquela época onde realizavam os grandes desfiles cívicos. Aí, meus amigos, mais uma vez, daqui a pouco os estudantes estão chegando, né? Eu estou aqui mais cedo fazendo esse documentário, essa história do CEMOB, né? Mais uma vez aqui, eu me lembro muito bem, me recordo muito bem, quando me formei. Bom dia, meu amigo. O senhor está aqui, daqui a pouco vai ter um papo com a direção do CEMOB, a diretoria do CEMOB. Me formei aqui em 1990, me recordo muito bem na época da vida estudantil, quando eu era o primeiro estudante, primeiro presidente do Grêmio Estudantil de Araci, organizar a primeira Semana da Cultura. Senhor. Aqui, meus amigos e minhas amigas do canal, na época da inauguração do Centro de Educação Municipal Oliveira Brito, a inauguração do CEMOB, aqui, meus amigos, em 1966, uma das recordações do nosso passado. Muitos estudantes, como o professor Zenilton, foi dos primeiros oradores do Centro Cívico do CEMOB, professor Zenilton, hoje um grande
uma grande personalidade na Bahia, no Brasil. Com vários ministro Oliveira Brito, Imomanto Júnior e outras personalidades, como o prefeito José Brício da Silva, participaram desse evento da inauguração do CEMOB, Ginásio Oliveira Brito. Os estudantes do CEMOB naquela época, meus amigos, nos anos 70, estudantes do CEMOB, Centro de Educação Municipal Oliveira Brito, aí as moças antigamente, os estudantes naquela época, participando do desfile cívico de 7 de setembro em Araci. É o desfile cívico do CEMOB. Aí os homens, os alunos, muita gente conhecida aí, ó, muita gente conhecida hoje, naquela época. Hoje estão todos já idosos, entendeu? Já tem segunda idade, terceira idade. Na Praça da Conceição, aí as alunas do CEMOB, nos anos 70, representando os índios aí, né? Do Brasil. Que beleza, esse canal Flor do Mandacaru, mostrando a história do CEMOB. Aí o desfile cívico da Praça da Conceição para os alunos montados a cavalo. Naquela época o asfalto era preto e branco. Foi a prefeitura lá antiga, a nova. A antiga está no lugar da antiga essa prefeitura. Aí mais uma vez as alunas participando, naquela época, desfile cívico do CEMOB, Centro Municipal Oliveira Brito. Que bonito, recordação, relembrando o passado. Aí a banda lá atrás do Antônio, olha a cena do fórum, Tonho do Padre. Que recordação, meus amigos. Os professores aqui, uma das primeiras professoras, aqui, Dona Edna, ela foi a primeira professora e diretora do Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Edna Torres, personalidade araciense, tem uma história aqui em Araci, no Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Aqui, professora Lourdes, com seus alunos do CEMOB. Professora Lourdes, grande educadora de nossa terra. Foi delegada de Educação de Araci, professora Lourdes Mota Carvalho. Aqui os alunos do CEMOB naquela época. Logo depois da inauguração, em 1898, até 1971. Meus amigos e minhas amigas, vou mostrar um pouquinho. A época, essa turma aí foi os alunos de 1971. 1971. Tem aqui alguns conhecidos, Herade, do Caldeirão, e outros alunos e alunas, né? Aqui presente. Hoje aqui no quadro aqui, relembrando os velhos tempos do CEMOB. Fanfarra de 1995, Pedro Lopes era regente Major Cival, com apoio da comunidade, presidente do Grêmio Pedro Lopes, do Centro Cívico do CEMOB. Em 1995, reformamos com a ajuda da comunidade, da sociedade civil e do grande comunicador Edmilson Nascimento, da Rádio Cinzal de Conceição do Coité. Reformamos a fanfarra de 1995 do CEMOB Bahia, do CEMOB Araci, Bahia. Que legal, né? Aí a banda fanfarra de Araci, aí Pedro Lopes, regente, Josival, Pedro Lopes, regente naquela época da fanfarra de 1995, com apoio da comunidade. Aí o Grêmio Estudantil do CEMOB, Pedro Lopes era presidente na época, né? Organizou a primeira Semana da Cultura com apoio do Centro Cultural de Araci. Depois o CEMOB participou da festividade da Semana da Cultura para o Centro Cultural. Mais uma vez mostrar aqui, meus amigos,
a foto da inauguração do CEMOB. Canal Flor do Mandacaru apresenta uma homenagem ao Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Mais uma vez aqui os alunos do desfile cívico do CEMOB, participando dos 20 anos de emancipação política de Araci. Que lembrança! O Reisado bem participando, os alunos do CEMOB participando, representando a cultura, o Reisado naquela época. Olha a casa, primeira casa aí de Walter, do lado da lotérica na época, né? Aí na rua Barão de Jeremoabo. Como é que era aí, ó? Olha, meus amigos, mais uma vez as crianças participando. Essas crianças eram na época, participando do desfile cívico de Araci. Do desfile cívico. Tá vendo aí? Representando o CEMOB. Naquela época havia criança lá no CEMOB estudando, os adolescentes naquela época. Amélia Mota Reis, professora professora, tá vendo? Alunas do CEMOB. Que lembrança dessas alunas, meus amigos internautas. Quem não lembra? Olha, mais uma pioneira da educação da professora Áurea. Alunas do CEMOB, a Dulcineia, de Jacques Jeremias. Olha a Dulcineia quando era mais nova. Dulcineia, irmã de Lininha Dantas. As alunas do CEMOB. Araci, 20 anos de emancipação política, os alunos participando. Naquela época, né? Representando o CEMOB. Juventude naquela época. Hoje já estão já de idade. Já estão de idade, meus amigos e minhas amigas. Aqui são alunas do CEMOB, já em 1980, deixa eu ver, não, Pedro Lopes, deixa eu ver aqui, dos alunos de 1997. Aí participação também de espírito cultural. Aí a fanfarra de Araci também aí, participando da fanfarra do CEMOB, da inauguração do Correio. Mais uma vez, aí ó, a fanfarra, já em 96 e 97, com o novo uniforme verde, em 96 e 97, a fanfarra do CEMOB. Aí a primeira fanfarra de Araci com o Sargento Teles, olha só, meus amigos, a fanfarra, Pedro Lopes era aluno da fanfarra. Olha Teles, Sargento Teles, que relíquia, que maravilha, né? O prefeito na época era Carlos Raimundo Mota. Carlos Raimundo Mota na época, o CEMOB, tá bom? Olha aí, CEMOB, tá bom? Vendo aí a chegada, o CEMOB mostrando, na época, os alunos do CEMOB mostrando a chegada do capitão José Ferreira de Carvalho, fundador de Araci. Mais uma vez a fanfarra. E que recordação, meus amigos e minhas amigas. Todos alunos dos anos 80 agora, alunos dos anos 80, a fanfarra de Teles, do CEMOB, Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Na época o prefeito aí, a fanfarra de 1980, voltando, né? 1980. Olha Pedro Lopes tocando trombone lá, ó. Olha Pedro Lopes aí, ó. Pedro Lopes, como é que era? Novo, em 80, tocando na fanfarra do CEMOB. Agora eu estou com a atual diretora do Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Essa personalidade rara de Araci, professora Galba, atual diretora. O canal Flor do Mandacaru está realizando uma história, fazendo uma história do CEMOB. Quem era o CEMOB? O início até hoje. Professora, que legal receber a senhora no meu canal, Flor do Mandacaru. Eu que fico feliz, Pedro, pelo convite, né? Toda vez que, acho que qualquer araciense for solicitado para participar de algo que vai prevalecer para futuras gerações, acho interessante nós também dar um pouquinho, né, uma contribuição no que for solicitado. Galba, você foi uma das alunas do CEMOB. Sim. E hoje chega a direção. Certo. O que você está achando do CEMOB atual?
Pedro, assim, eu vou falar um pouquinho também da minha época, né? Na sua época de juventude estudantil primeiro, depois vamos Eu, como conversar. antes de qualquer fala minha, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter sido aluna daquela casa, dessa grande instituição, que eu digo que é o nosso cartão postal de Araci, é o CEMOB. Sou feliz em ter lembranças muito vivas enquanto aluna lá da escola. E hoje essa experiência, né, de estar à frente da gestão da escola como diretora desde 2021. Não digo que é algo fácil, né? É um pouco difícil porque o tempo mudou, os alunos mudaram também, o perfil do aluno do nosso tempo, Pedro, para o alunado de hoje, totalmente diferente. São muitas novidades a todos os momentos, que muitas das vezes, não só no chão da escola do CEMOB, mas de todos os outros colégios, eu creio que passa pela mesma experiência do desinteresse, né, dos nossos alunos. Nós tínhamos aquela loucura de estudar no CEMOB, era meu sonho, né, estudar na grande instituição aqui do nosso município. E assim, me formei lá, fiz contabilidade, depois fiz o magistério e isso me ajudou a estar hoje à frente da direção. Estamos aguardando, Pedro, é um sonho, acho que nosso agora, a reforma da escola, vai acontecer a partir de janeiro do ano que vem. É o que eu tenho conversado muito com o secretário Anastácio Carvalho. Muito bom, quero parabenizar a professora pela essa campanha, né? Sim. Esse trabalho que vem sendo feito no CEMOB. Eu que fui um dos membros do Grêmio Estudantil na época, em 86, né? Onde nós reativamos o campeonato estudantil, né? Do Grêmio na época, eu era presidente. E naquela época o diretor era saudoso Valdemiro Pinheiro, sim, na época, né? E eu hoje atual vejo a evolução no CEMOB com a parceria da Polícia Militar. Sim. Como é que é essa parceria, Galva? Não é totalmente militar, é um sistema, é um modelo. É um modelo. É isso. E esse modelo tem nos ajudado muito, viu, Pedro? Principalmente na questão da indisciplina, que também é um grande problema hoje, não só dentro do CEMOB, mas de todas as nossas escolas. E os sargentos, né, o qual saldo o nosso diretor disciplinar, o Cosme Almeida, é o que faz essa manutenção, né, eu digo, de condução do aluno, das regras, né, que hoje o aluno, ele não quer mais seguir regras, né, ele quer ter liberdade para tudo, poder ir e vir. A gente sabe que hoje no mundo precisa ter limites, né? E o modelo, ele nos ajuda junto com a questão da aprendizagem e a disciplina. Ô Galba, eu quero também parabenizar. Eu estou sentindo aqui no Centro Cultural, quando os alunos vêm pesquisar, e umas alunas aparecem do uniforme recordando um pouco o passado. Como é que ideia foi essa? A gente recebeu esse uniforme tem menos de um mês, Pedro, né? Que nós recebemos. Uma das recordações antigamente, isso, né? E é uma coisa que fala assim, quem é aquele aluno ali? É o do CEMOB, porque tá com a farda do CEMOB, entendeu? Isso. É muito bom para reconhecer o aluno em qualquer lugar que ele esteja. Eu estava observando aqui uma foto dos alunos antigos, todo mundo, as moças de saias. Sim. E eu me lembrei, essa foto aqui tem aqui no Centro Cultural, vai sair até no vídeo. É a foto de antigamente, então eu quero até, se você permitir, pedir permissão os pais, não sei, para filmar as alunas lá no CEMOB. Pode ser? Pode, você combina direitinho comigo. Pronto. Ou com o Cosme também. Quarta-feira eu vou dar um pulo. Pronto, dê um pulo lá na escola. Vai visitar. Esse documentário vai ficar guardado para sempre no YouTube. Muito bom, e até para passar aqui também no Centro Cultural, né, Pedro? Tá bom? Vai ser algo muito importante, eu tenho certeza disso, para as nossas futuras gerações que talvez vão ter mais essas recordações que nós temos, né? Os alunos de hoje também vão se tornarem homens e mulheres, né? Vão poder dizer que também fiz parte da história do CEMOB. E tem hoje em Araci tem mais um lugar de cultura, que é o Memorial JP, de Jefferson Pinheiro, que o casal também vão participar do vídeo, do documentário.
Jefinho, que foi um dos diretores do CEMOB na época, né? Acho que na época que eu estudei, ele foi um dos diretores. Exatamente. Então, já está aqui esse documentário. Eu agradeço a presença de Galva, viu, Galva? Eu convite, Pedro, viu? Muito obrigada. Essa guerreira, professora Galva. De coração. Não é? Galva, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Pedro. Faça as suas considerações finais. Como eu gosto sempre de dizer, Pedro, eu acredito fielmente na educação. A escola tem esse papel primordial de transformação. Eu digo que a escola recebe o aluno ainda uma pedra bruta e junto com a família a gente vai lapidando, né? Aos pouquinhos, vai tentando modelar esse aluno, essa aluna, em um formato que ele possa ir e vir, saber o que quer, saber distinguir as situações, né, do que é ruim e do que é bom, ter, né, a sua própria consciência de tudo que ele vai executar. Precisamos de homens e mulheres nesse perfil. Okay, e a educação Galva. É essa ferramenta. Ok, Galva, muito obrigado. Estou aqui com o Valque Mariano, ele que foi aluno do CEMOB nos anos 70. Bom dia, Valque, como é que foi a época de estudante do CEMOB? Bom dia, Pedro Lopes. Bom dia quem está nos assistindo. É um prazer enorme estar nessa rádio, Cultura FM de Araci, sendo entrevistado por esse grande líder, Pedro Lopes. Bom, amigo, aquela época muito maravilhoso, as professoras com muita qualidade também, como hoje. Aprendi muito a educar para dar educação. Não tenho o que falar, só tenho a agradecer aqueles tempos. E me preparei para hoje ser um grande líder dentro de uma casa, como esposo e pai e família. O Valque, naquela época, os estudantes faziam de tudo, brincavam, se divertia, tudo dentro do limite, né, Valque? Positivo, a gente brincava, jogava futebol, tudo direitinho, era divertido, entendeu? Tinha vôlei, já tinha vôlei, aquele tempo a gente brincava de vôlei, tinha preparação física, educação física, vivia de boa, foi bem preparado naquela época também. Hoje você é um cidadão, agradece ao CEMOB, Centro de Educação Municipal Oliveira Brito, né? Sem sombra de dúvida, foi por onde eu passei, foi onde eu tenho minhas credenciais no CEMOB. E só tenho a agradecer a quem passou por lá como colega de estudo e como professores. Você foi funcionário da Serber? Isso, muito bem. Aposentado lá Hoje está aposentado. Isso. E aprendeu tudo no CEMOB? Aprendi tudo no CEMOB e agradeço muito. Hoje em dia você tem de ter os pés no chão, ser humilde. Eu cheguei lá fora, participei muito da humildade. Você começar tudo lá embaixo para ir subindo aos pouquinhos. E achei muitos amigos, engenheiros, me deram as mãos pelo meu jeito, pela educação, pelo tratar e consegui. Hoje sou aposentado. Ok, Valque, muito obrigado pelas informações. Pedro Lopes fazendo um documentário em homenagem ao CEMOB. Agradeço a você, Pedro Lopes, pela essa grande pessoa que você é e muito obrigado. Estou aqui com duas personalidades. Esse casal, um casal interessante em Araci, duas personalidades, mora há muitos anos. Professor Jefinho estudou no CEMOB, foi diretor do CEMOB e professora Ezir como diretora do CEMOB. O canal Flor do Mandacaru apresenta uma homenagem ao CEMOB desde a sua fundação. E eu estou hoje aqui com essas duas personalidades. Professor Jefinho, que foi estudante da era do início do CEMOB, vai nos dizer o que o senhor acha da evolução, do crescimento do CEMOB, que gerou muito emprego e formou muita gente importante na Araci. Professor, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a você, Pedro Lopes, pela oportunidade que você concede dessa entrevista, da gente poder falar do CEMOB. O CEMOB realmente foi implantado numa época em que o aluno de Araci, para fazer o ginásio, tinha que ir embora de Araci. Terminava o ensino primário, ele tinha que ir embora, que não tinha o ginásio aqui. Aí, na época, foi fundado o CEMOB, na época do prefeito Zé Brígido da Silva, né? Ele conseguiu uma verba junto ao ministro da Educação da época, Oliveira Brito, aqui da região de Pombal, e por Pombal ser perto de Araci, Oliveira Brito também tinha
atenção por Araci, porque se tornou muito amigo de Zé Brígido. E ele conseguiu a verba para construir o CEMOB. E ali o CEMOB veio trazer essa oportunidade ao alunado de Araci, que concluiu o primário e não tinha para onde ir. Aí veio agora a sua primeira turma, primeira classe, que nós temos aí a história do professor Zé Nilton, um dos primeiros alunos do CEMOB, né? E ficou aí até concluir o ginásio. Depois ele foi para Salvador e lá se dedicou na área de português, se tornou professor, tornou dono de colégio e hoje ele está como membro da Academia Baiana, né? Ele é um dos que tem cadeira lá na academia. Então o CEMOB deu esse impulso à educação de Araci. Os jovens puderam se preparar aqui, os primeiros 4 anos de ginásio, para depois sair para enfrentar o segundo grau lá fora. Foi quando chegou a professora Ezi, chegou o professor Zelito, e aí eles fundaram o segundo grau. Aí fundaram o segundo grau a nível de magistério e de contabilidade. E eu concluí o primário, terminei em São Paulo. Tive que ir embora para São Paulo para fazer o ginásio de São Paulo, porque aqui o ginásio que foi implantado era só pela manhã. E eu não podia estudar durante o dia porque eu tinha que ajudar meu pai na carpintaria, né? Aí para trabalhar e estudar, eu teria que estudar à noite. Aí fui para São Paulo, consegui um trabalho lá em São Paulo e estudava à noite. Aí fiz o ginásio lá em São Paulo. Quando eu voltei para cá, que me casei, eu casei com uma professora, a professora Ezi. Aí eu, incentivado por ela, fui continuar meus estudos, aí me matriculei no CEMOB, já agora para fazer o segundo grau. Na época o diretor era José Leotério, né? Conhecido Zé da Fó, e me formei ali na época que ele era diretor. A história foi passando, ele, de diretor do CEMOB, virou vereador. De vereador, ele chegou à prefeitura. E quando ele assumiu a prefeitura, eu já estava formado. Aí ele pegou, me chamou lá e me entregou a chave do CEMOB. Ele viu meu trabalho como aluno na casa, o valor que eu dava aos professores e aos funcionários, né? Ele viu em mim a capacidade de poder ser um diretor. E aí me nomeou diretor do CEMOB, onde eu fiquei lá e colei grau para muitos professores que hoje estão na ativa, trabalhando aí nas escolas da prefeitura, frutos do CEMOB daquela época. Então o CEMOB foi algo que só trouxe bons momentos e bom aproveitamento para a comunidade de Araci. Eu acredito que ainda hoje ele está sendo útil, né? Em formação educacional dos nossos jovens de hoje. Ok, professor Jefinho. Agora eu vou conversar com a Ezi, ex-diretora do CEMOB. Bom dia, professora. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui hoje com vocês. O nosso também. É um trabalho muito bonito o seu, viu? Admiro a pessoa que se dedica a essa obra tão linda de memórias. Guardar as memórias para que os nossos netos, bisnetos vejam e conheçam, né, a história da sua cidade. Eu morava em Araci todo o tempo, estudando primário e não tinha ginásio. Meu pai resolveu me mandar para o Rio de Janeiro para começar a 5ª série. E lá eu fui para um internato adventista e fiz a 5ª série em 1963. Em 64 surgiu um colégio adventista aqui na Bahia. E aí meu pai foi embora daqui de Araci com todos os filhos menores para estudar. E eu também fui fazer a 6ª série, já tinha feito a 5ª, fui fazer a 6ª série lá nessa cidade, em Itaquara, perto de Jiquié. E lá terminei a 8ª série e fui para São Paulo fazer o magistério. Fiz o primeiro ano, o segundo ano eu vim para Alagoinhas, por força de circunstâncias, e de Alagoinhas fui concluir o magistério em Feira de Santana, no Colégio Gastão Guimarães. E lá eu me formei em 69, em 70 eu vim para Araci. Me casei com o Jefinho,
Acho que Deus planejou isso na nossa vida. Nós precisávamos vir aqui para a cidade de Araci para ajudar a nossa cidade a crescer na educação e na vida também espiritual, religiosa. E em 70 eu cheguei aqui e já fiz parte do corpo docente do CEMOB. 70, 71, 72, 73, eu passei a ser diretora em 72, e aí em 73 já fiz a formatura da primeira 8ª série, que eu assumi como professora e diretora. Em 74, na gestão do querido prefeito Zélis, José Brígido da Silva, nós implantamos o ensino médio, porque essa turminha que concluiu a 8ª série era uma turma boa, era a turma de dunga, de rock, essa turma que eu lembro assim, dos alunos, eles precisavam fazer o ensino médio, não tinha como sair de Araci para estudar. E aí, junto com o prefeito José Brígido da Silva, nós requisitamos a Secretaria de Educação em Salvador, a fundação do ensino médio em Araci. E ganhamos a autorização para funcionar, magistério e contabilidade. Magistério pela manhã e contabilidade à noite. Como era uma turma boa, e aí nós pensamos em buscar o professor Joselito, pastor, não é? E aí Jefinho falou com o Zélis e ele, pronto, pode buscar, para ele me ajudar. Aí ele chegando aqui, eu passei a direção para ele e fiquei como vice dele. E aí nós formamos aí a primeira turma que terminou a 8ª série em 73, formamos a turma de contabilidade e magistério em 76. E daí para frente surgiram outros diretores, mas eu tenho essa alegria e esse prazer de dizer que o ensino médio de Araci foi fundado pelo prefeito José Brígido da Silva e na nossa direção. Ok, professora Zi, muito obrigado pela entrevista, ok? Muito obrigado, seja bem-vindo e seja sócio e membro do canal Flor do Mandacaru no YouTube. Pois não, obrigada pelo convite. Valeu, muito obrigado pela essa entrevista, a homenagem ao CEMOB. Professor Jefinho, muito obrigado. Estarei à sua disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, eu agradeço também pela sua visita. E como eu disse a você, esse espaço aqui vai ser aberto ao público estudantil de Araci para conhecer a história que eles não conhecem, né? Ok, professor. Aqui em fotografia e em história a gente tem a afirmação aqui. Ok? Muito obrigado pela sua visita. Recebendo aqui, professora Cota. O canal Flor do Mandacaru presta homenagem ao CEMOB e a professora Cota foi professora e foi uma das primeiras estudantes quando o colégio foi inaugurado. E ajudou a fanfarra de Araci. Bom dia, professora Cota. Bom dia, Pedro. Tudo bom? É uma honra estar com você, né, e contar um pouco dessa história do CEMOB. Foi em 1965, se não me engano, que foi a inauguração. O prefeito era o senhor Zélis, dona Edna, primeira-dama e professora. E o governador da Bahia nessa época era Almanto Júnior, e veio inaugurar o CEMOB. Muito bonita a festa, a recepção, nós todos de farda de gala, e José Nilton, que era o aluno, já era muito inteligente naquele tempo, foi quem discursou para o governo. Coisa mais linda. Ô Cota, que emoção a senhora teve como uma das primeiras alunas do CEMOB? Ah, muita emoção, a coisa mais linda, ter um ginásio daquele, né? No interior da Bahia, em Araci, foi muito bonito a nossa história. Dona Edna era uma pessoa inteligente, uma professora de pulso forte, mãe, viu? Ela dominava a escola, ela nos considerava, nos respeitava, nos ensinava e a gente fazia o mesmo com ela. Uma pessoa maravilhosa. Ela levou em frente, era diretora e professora, com muita honra. No dia da bandeira, a gente hasteava a bandeira para cantar o hino da bandeira, com todo respeito. No 7 de setembro, as festas eram maravilhosas e lindas, cantado o hino nacional, cantado o hino da independência, marchando, né? E por aí ia, todo ano, as festas e tudo, enfim, que ela fazia era maravilhoso. Que maravilha, né, Cota? Que emoção a senhora sente aí? Tem saudades? Ave Maria, nunca apaga da memória, só com a morte, né?
Pelo que eu estou sabendo, a sua caligrafia, a sua letra é das mais lindas do CEMOB. Sempre diziam, né? Até a Demário e o seu Juliano dizia assim, né? Quando eu chegava lá no cartório, estava uma pessoa, ele dizia assim, assine aqui esse documento, como testemunho, que é uma letra bonita, ele dizia, né? E a senhora foi a madrinha da fanfarra, onde nós reformamos em 95 do CEMOB. Com certeza, eu nunca esqueço, Pedro Lopes, você, sempre atento à fanfarra, e a Coité, Edmilson Nascimento na Racisal. Isso, você pediu a ele uma ajuda, e a Lúcia, né, que eu não esqueço, a professora Isso. Lúcia costurava as fardas, e a gente sempre junto. A Nete, que ajudava na viemos para fanfarra. Quijinho, fomos para Coité, fazer eventos, né, que era para resgatar dinheiro para farda. Muito linda a fanfarra, eu não esqueço. Ok, Cota, muito obrigado pelo apoio que a senhora nos deu na época, em 95, para reformar a fanfarra do CEMOB. Com certeza. E não esqueça, você é uma pessoa maravilhosa. Quando eu vim para aqui, sempre me acompanhou. Trouxe a fanfarra, ensinava os meninos a marchar, regia a banda. Para mim era o maior prazer do mundo. Era, não, é. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, do Centro Cívico, em 86. Aí em 95 passei para a Lúcia, Edmilson e reformamos a fanfarra. Com certeza, com certeza. Muito maravilhoso. Eu me formei no CEMOB em 90. E depois eu fui ajudar a fanfarra, ajudar a Horácio, Cruzeira, a Chiquinha, a professora Chiquinha. Muito e tem mais meu amigo, diretores, Horácio. né? Não era, Muito meu amigo, quero né, bem de coração. Cota? Tenho muita obrigação, Horácio. Professora Chiquinha, quem era mais o Também. diretor em 95? Chiquinha, Acho que Carmelita foi Carmelita, diretora também. a professora Carmelita. Chiquinha. Foi muito bom aquela turma, não era, Cota? Era muito maravilhosa. Elma, que eu não esqueço, Ave Maria. Presta homenagem agora, faça uma declaração para o CEMOB. Uma declaração. Eu agradeço muito, muito mesmo. Né? Primeiramente a Deus, depois eu ter me criado em Araci, chegado lá, né, com 5 anos de idade, meu pai era do Denoques, e ter estudado naquele colégio maravilhoso. Uma história muito bonita. Tem o hino do CEMOB, eu tenho o hino, que Dona Edna foi quem mandou fazer. Quem fez foi o Padre Demócrito de Serrinha. A letra e o hino do Ele era CEMOB. pároco em Araci também, em Era Araci na pároco em época. Araci, sim. Quero dizer ao CEMOB que agradeço toda a minha vida a ele, né, que foi quem me formou, ensinei, trabalhei lá. Honro e prezo o CEMOB em si. Tanto acho linda a casa, que a sombra que ele me deu debaixo das asas dele, né? Quanto as pessoas, meus colegas e turma daquele ano, minhas professoras, professora Julinha, Dona Edna, né? A senhora lembra das suas colegas e colegas? Demais, demais, demais. Cita alguns nomes deles aí. Doutora Fátima, de Coló, o Mário Chiquinha, né? Lúcia Camargo, Leda Pinho, que é de seu Oséias, né? A esposa de Chico, Eliene, né? E a irmã dela. Deixa eu ver quem mais. Maria José, irmã de Heraldo, que já faleceu. Edmar e Dona Edna, Maria Edmar. E os alunos Edmundo, Givaldo Pinho. Deixa eu lembrar mais. José Cosme, que hoje mora em Biritinga. José Nascimento, irmão de Biá, que era amigo da Ave Maria. Né? Toninho Lopes, né? Que faleceu, que é Toninho de Rodolfo chamado, muito meu amigo, né? E assim sucessivamente. Ok, Cota, muito obrigado por participar do canal Flor do Mandacaru com Pedro Lopes Araci, Bahia. Também Gilvanda era uma Gilvanda, né? era uma amiga de fé, irmã camarada, Lurdinha, né, de Antozildo. E eu não posso esquecer as meninas, Margarida Ana Cotinha, né, Josete Santana, conhece, né? Isso. Lorival, irmão dela, também foi meu colega de sala, professora Zelita, irmã de Quinquim, e muitos e Muitas recordações. ainda hoje nós somos tão amigos, tão fiéis, e a gente ainda se comunica uns com os outros. Eu com Fátima, com a Chiquinha, né? E com muitas e muitas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com a professora Chiquinha. Isso, que Chiquinha é participou como uma também. irmã. Ela chegou Exatamente. também uns 14 a 15 anos em Araci, né? Aí morou na minha casa, que o pai dela era fazendeiro,
Comprou uma fazenda, mas não tinha comprado uma casa da cidade, veio embora, aí pediu se meu pai deixava ela estudar ali, né? Seu Floriano, que era muito amigo, conhecido, ela é uma pessoa maravilhosa. Meu pai queria bem minha mãe, era a filha que não tinha. Ela é uma irmã para mim. Ok, Cota, muito obrigado. Eu vou conversar com a professora Chiquinha daqui a pouquinho. Ok, Cota, muito obrigado. Estou à disposição. E você é um amigo de fé, que vocês sabem. Amo de paixão. Moro, paga aluguel. Obrigado, Cota, minha grande amiga Cota. Estou aqui com a professora Helena. Ela foi aluna do CEMOB no início, antes de construir o ginásio lá na rua 7 de setembro. Ela começou a estudar com o professor Zenilton, Chiquinha, professora Cota. Na época a diretora era a dona Edna. E hoje nós prestamos essa homenagem a ela pela dinâmica da época do ensino que tinha no CEMOB. Professora Helena, bom dia ou boa tarde. Boa tarde, Pedro. Como é que era aquela época de ensino no CEMOB? Era no Nossa Senhora das Graças, né? Era assim. A gente começou lá, acho, no ano de 1965, estudamos lá. No ano seguinte, porque eu não fui da primeira turma, eu já fui da segunda turma, né? Então, em 1966, a gente já passou para o atual CEMOB, né? Para aquela área física. Na época, hoje nós chamamos de CEMOB. Na época, a gente tinha que chamar o nome completo do colégio, era Centro de Educação Municipal Oliveira Brito, né? A nossa diretora era a dona Edna, vice-diretora Julinha, não sei se você lembra, né? Julinha Pinheiro. Julinha Pinheiro. Ela era a nossa vice-diretora. Tinha também Glória Pinho, que fazia parte desse quadro, né? Do quadro administrativo da escola. Uma época muito boa. Até hoje a gente tem assim, lembrança de tudo que a gente colheu de lá, porque ali era uma verdadeira escola, e a gente teve uma verdadeira educação. Professores bons, professores comprometidos conosco, não é? E nós também tínhamos, né? A geração era diferente, a gente tinha obediência, a gente tinha compromisso, era muito bom. Os estudantes obedeciam ao professor? Com certeza, obedeciam sim. Nós tínhamos, né, por exemplo, nós tínhamos também uma coisa que eu lembro bem, a gente, além de ter aulas práticas, a gente tinha também aulas de socialização, né? A gente tinha diversão também. Tínhamos também aquela aula que nós gostávamos muito, de educação física com o professor Filófio, que era da época, era o nosso professor de educação física. Foi um período muito bom, muito bom. E hoje eu tenho orgulho da educação que nós recebemos lá naquela época. Ok, professora Helena, muito obrigado pela sua participação nessa história documentário do CEMOB. Tá certo, muito obrigada a você, viu? A vice-diretora do ginásio CEMOB na sua criação. Professora Júlia Pinheiro foi vice-diretora da professora Edna Torres na criação do CEMOB, nos anos 60, pelo prefeito José Brígio da Silva. Bom dia, professora Julinha Pinheiro. Bom dia. Que bom estar aqui hoje com a senhora. A honra é toda minha. Como é que foi, professora? A senhora lembra dos primeiros dias da criação do ginásio municipal Oliveira Brito? Eu lembro que, inclusive, teve uma visita do governador. E o ministro Oliveira Brito, na época, né? Era. Aí inauguraram, a senhora era vice-diretora. Como é que era aquela época de estudante, obedecia? Tinha quantos professores na criação do ginásio? Era Tinha oito? Oito professores. Cita aí alguns nomes deles na época. Eu me lembro de Edna, professora Valdeci, Lourdes,
Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, Valdeci, né? É. E o restante era mais de fora, que vieram de Serrinha e outras cidades de Salvador para ensinar aqui em Araci na época. Foi. Professora Julinha, a senhora foi vice-diretora na criação, onde o colégio, no início, surgiam as primeiras reuniões na prefeitura antiga, depois Nossa Senhora das Graças, né? Foi. Como é que foi? A admissão, naquela época ainda existia admissão. Era, né? É. Aí nós fizemos a admissão na prefeitura. Depois que faleceu nas aulas, a gente foi para Nossa Senhora das Graças. Certo. Estou aqui hoje com a professora Julinha, ao lado da Lapinha, que ela sempre gosta de fazer todos os anos o presépio, né, professora? E hoje estamos no período de Natal, e a senhora está aqui com o Pedro Lopes, falando um pouquinho da senhora, que a senhora fez. E o canal Flor do Mandacaru presta homenagem à professora Edna, à senhora, e o CEMOB, pelos anos, pela história que o CEMOB oferece a todos nós aracienses. Com certeza. Que recordação a senhora tem no início do CEMOB, na época, do ginásio? Eu me lembro que a fundação do CEMOB foi com o doutor Zezito, ele participou. O professor Zenilton foi o primeiro orador, né? Foi. Zenilton, primeiro orador. Lamanto Júnior, professor Zenilton, o governador, o ministro, né? Oliveira Brito, não é isso? Foi. A senhora confirma, né? Confirmo. Que bom. E como é que era aquele início das atividades? Como é que foi? Zenilton era o melhor aluno da sala. Era aluno de 10. Professor Zenilton, né? É. Que bom, né? É um exemplo de aluno para hoje, né, professor? Pois é. Professora Julinha, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no canal. E a senhora que foi vice-diretora naquela época e a senhora tem uma história enorme da educação de Araci, né, professor? Ensinei várias matérias, incluindo português, porque na época Lourdes, que era professora, estava gestante e eu tive que ocupar a vaga dela. Que ela foi ganhar neném, aí eu fiquei no lugar, mas depois passei para Valdeci. Valdeci ensinava história e eu peguei história e fui lecionar história. História geral, história contemporânea. Ok, professora. Aí, meus amigos, aos 89 anos, em abril completa 90, com essa garra que a senhora tem. Parabéns, professora Julinha Pinheiro. Obrigada. Compro no Supermercado Isabela. Supermercado Isabela, localizado na Praça do Mercado de Araci, Bahia, número 190. Horário de funcionamento durante toda a semana, das 6 às 19h30. Telefone para contato 75998866098, com grande variedade de produtos, como leite de vaca, leite de cabra, pães, farinha de araruta, peixe, coco gelado, natural e no litro, presunto e queijo, cerveja gelada e bebidas em gerais. Supermercado Isabela, Ramilce Cássia e funcionário agradece a preferência. A loja Tai Consignados apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaru
E você aí que é aposentado e pensionista do INSS, que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde, vem até a nossa loja. A nossa loja fica aqui em Teofilândia, na Praça Alomanto Júnior, ou então você pode estar entrando em contato através do telefone 759-9177-3877.